Olá, aqui é Matheus Santana, e se tem algo que é essencial para conquistar qualquer coisa que realmente vale a pena na vida, é ter uma mente forte, uma mente que aguente pancada atrás de pancada sem se quebrar e que continua firme mesmo quando tudo parece dar errado. Porque o que eu vejo é que em vez de tentar fortalecer a própria mente, muita gente prefere seguir o caminho mais fácil, aquele que não causa dor, que não traz risco, mas que também não gera nenhuma sensação de realização de verdade. E sendo bem sincero, se você acompanha esse canal, é porque provavelmente você não quer isso. Eu imagino que o que você quer é aprender a fortalecer a sua mente para conseguir enfrentar o que for necessário ao longo do seu caminho até os seus objetivos. Porque você já entendeu que a vida não é fácil, que desgraças acontecem e que se você não estiver preparado, qualquer contratempo vai te derrubar. Então, aqui vão 7 passos para você desenvolver a sua resistência mental. Primeiro, vá um pouco mais longe. A resistência mental é como um músculo, ela se fortalece quando você vai além do que achava que aguentava. Então, por exemplo, se você se comprometeu a estudar por 2 horas, por exemplo, quando der esse tempo, não levanta da mesa ainda. Fica ali mais uns 10 minutos. A sua mente estava preparada para aquelas 2 horas, mas quando você passa um pouco mais do limite do que ela estava esperando, você a obriga a se tornar um pouco mais resistente. Mas esse acréscimo de tempo tem que ser sutil, porque se você resolver ficar mais 1 hora ali, a sua mente vai te sabotar, porque ela sabe fazer conta. Se ela viu que ficar 2 horas fazendo aquela atividade já foi desgastante, imagina ficar mais 1 hora além do que ela estava esperando. E essa estratégia pode ser usada com qualquer coisa. Por exemplo, se você costuma correr por 40 minutos, tenta ir até 45. Agora, óbvio que isso tem um limite. Você não vai conseguir ou não vai querer aumentar o tempo que você passa fazendo uma tarefa para sempre, porque senão fica insustentável. Mas a ideia é você jogar com a sua mente. Você firma um compromisso de que vai fazer X. Mas aí quando você terminar de fazer, você faz X e mais um pouquinho só para garantir. É isso que importa, mesmo que esse X seja só 2 minutos a mais. Segundo passo, evite o positivismo barato. Eu sei que é tentador acreditar na ideia de que tudo vai dar certo, mas esse tipo de pensamento não é positividade, é ilusão. A verdadeira positividade é quando você sabe que várias coisas vão dar errado, mas mesmo assim você acredita que no fim o seu objetivo vai dar certo. Porque se você não acreditar no que está fazendo, você nem começa. Mas se você se convencer de que o caminho vai ser fácil, a sua tolerância às dificuldades vai ser baixa, porque você já estabeleceu expectativas irrealistas. Então, em vez de se auto-enganar, se prepara. Entenda que o caminho vai ser cheio de falhas e obstáculos e que é justamente por isso que ele vale a pena. Então a positividade real não é negar as dificuldades e frustrações, é saber que elas fazem parte do processo e seguir em frente mesmo assim, porque você sabe que elas são provisórias. Terceiro passo, enxerga o lado bom das coisas ruins. Quando as desgraças acontecerem, e pode ter certeza de que elas vão acontecer, se comprometa a encontrar pelo menos uma perspectiva positiva sobre aquilo, por menor que seja. Eu sei que é difícil, e é claro que quando a gente fala de catástrofes muito grandes, como a perda de alguém querido, não existe pensamento positivo que apague a dor, e é completamente natural passar por uma fase de luto nesse momento. Mas o que eu quero dizer é que você não pode deixar a sua mente se acostumar a sempre ver o lado ruim das coisas. Porque quando esse tipo de pensamento vira o padrão dominante, você começa a enxergar problema até nas coisas boas. E aí, mesmo quando aparecer uma oportunidade maravilhosa, você vai desistir antes de começar a ver o resultado. E o problema é que não existe um caminho bom que não venha com dor, desconforto e frustração no meio, porque toda recompensa cobra um preço. E a diferença principal entre quem aguenta o processo e quem quebra no meio do caminho está justamente no foco. Porque enquanto você olhar só para o lado negativo, não tem como manter energia, entusiasmo, disciplina e vontade de continuar. E o que muita gente não percebe é que os caminhos que realmente levam para algo extremamente recompensador, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na saúde, são justamente os que mais vão te testar. Então treine a sua mente para se concentrar no que ainda há de bom, mesmo quando o cenário parece ruim. Esse é um exercício diário, mas que é treinável. E quando você aprende a fazer isso, você muda completamente a forma como reage às dificuldades. Você deixa de se afundar nelas e começa a crescer com elas. E isso me lembra de uma passagem que eu li uma vez num livro sobre a disciplina espartana. O que acontece? No livro dizia que durante a Batalha das Termópilas, tinha um soldado que ele era aliado aos espartanos, e ele comentou que o exército inimigo era tão imenso
que quando aquela quantidade de arqueiros lançassem suas flechas, elas iriam até cobrir o sol. E aí diz que o soldado espartano olhou para ele e disse: "Que ótimo, isso significa que a gente vai lutar na sombra." Quarto passo, transforme seu sonho em metas pequenas. Você precisa saber exatamente onde colocar sua energia mental para não se perder no caminho. Porque se o seu foco estiver difuso, a chance de você desistir no meio do caminho é enorme. E é por isso que se você quer construir uma mente realmente resistente, você precisa trabalhar em cima de metas, não só de sonhos. Porque assim, o sonho é importante, é claro, porque ele te dá uma direção, mas ele é distante e muitas vezes intangível. E quando você pensa só nele, parece que aquilo nunca vai chegar, e isso desgasta. A meta, por outro lado, ela é concreta, ela tem plano, tem prazo, ela pode ser mensurada e, portanto, te dá clareza do quanto ainda te falta para chegar lá. E o cérebro precisa dessa clareza, ele precisa enxergar o alvo que está mirando, porque sem isso você não desenvolve a resistência necessária para continuar quando o cansaço e as dúvidas aparecerem. E tem mais, quando você quebra um grande sonho em pequenas metas, algo muda dentro de você. Porque cada meta vira uma linha de chegada. E quando a próxima linha de chegada está logo ali, o cérebro entende que aquilo é alcançável e que vale a pena resistir mais um pouco para chegar. Agora, pensa no contrário. Se o que te move é um sonho vago, que só vai se realizar daqui a 5 ou 10 anos, como é que você mantém a energia lá em cima por tanto tempo? É impossível. Mas quando você divide o percurso em pequenas conquistas, cada vitória renova a sua motivação, mesmo que seja por um curto período. E é essa renovação constante que te mantém firme, porque cada meta concluída é uma prova concreta de que você está avançando e de que está cada vez mais perto do seu objetivo final. Então não pense no seu sonho só como algo gigantesco que só vai acontecer daqui a muitos anos. Transforme esse sonho num conjunto de pequenas metas e comemore cada uma delas conforme você for atingindo. Quinto passo, esteja disposto a sentir dor. Não tem como desenvolver uma mente forte sem sentir dor. Isso vale tanto para a dor física quanto para a dor emocional. E o mais curioso é que a diferença entre quem cresce e quem desiste não é a dor em si, é o significado que cada um dá para ela. Quando você encara a dor como castigo, você sofre. Mas quando você entende que ela é parte natural do processo, que ela vem para te lapidar, para te deixar mais preparado, você passa a suportar muito mais. É como aquela frase antiga diz: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E ela é real, porque o sofrimento nasce da resistência, da tentativa de fugir daquilo que, no fundo, é o que vai te fazer evoluir. A verdade é que todo caminho que leva a algum tipo de grande recompensa exige um preço, e esse preço é o desconforto. Não existe sucesso sem frustração, não existe corpo forte sem um treino pesado e não existe paz mental sem ter que enfrentar o caos interno. E quando você aceita isso, tudo muda porque a dor deixa de ser um obstáculo e vira uma ferramenta. A grande questão é que a maioria das pessoas tenta eliminar qualquer sensação de desconforto. Elas querem resultado, mas não querem passar pelo processo. Elas querem ter disciplina, mas elas não querem fazer sacrifício. E é aí que elas param, porque toda vez que a dor aparece, elas interpretam aquilo como um sinal para desistir, quando na verdade é só um sinal de que elas estão evoluindo. Então, em vez de fugir, aprenda a ver a dor como a ferramenta principal que vai te fortalecer ainda mais. Sexto passo, faça algo desconfortável todos os dias. Você já deve ter ouvido várias vezes que para você crescer, você precisa sair da zona de conforto. E é verdade, mas isso não significa que você precisa fazer uma loucura. Ninguém está dizendo para você fazer um Ironman ou escalar uma montanha. Na verdade, dá para treinar isso com coisas bem simples e pequenas, mas que geram um desconforto gigantesco em você. Só que isso é muito pessoal, porque o que é desconfortável para mim pode não ser para você. Por exemplo, no meu caso, lavar louça é uma das coisas mais chatas do mundo. É uma tarefa simples, mas que consegue me tirar da zona de conforto todas as vezes. Só que mesmo assim eu vou lá e faço, e na maioria das vezes eu nem tento me distrair ouvindo música ou um podcast, porque eu quero deixar a tarefa o mais monótona possível, justamente para usar aquilo como um treino de resistência mental. Porque é isso que ela vira, um treino. Agora, eu sei que para muita gente lavar a louça é quase uma terapia. Então o ponto é, você precisa encontrar aquelas coisas que são desconfortáveis para você e que você possa fazer todos os dias. Pode ser qualquer coisa, como arrumar a cama, meditar, fazer exercício, ler um livro, tomar um banho gelado ou o que for, desde que seja algo desconfortável, mas benéfico para você. Porque além do benefício intrínseco que você recebe por realizar a tarefa, isso também aumenta instantaneamente a sua autoconfiança. Porque você começa a provar para si mesmo que é o tipo de pessoa capaz de fazer coisas desconfortáveis
mesmo sem estar com vontade. Sétimo passo, vigie a sua mente. Pensa assim, ó, a sua mente é como se fosse um castelo e você é como se fosse um guarda que fica ali no portão decidindo quem entra e quem não entra. Só que a maioria das pessoas deixa esse portão escancarado o tempo todo. Aí entra de tudo. É notícia ruim, é fofoca, é comparação, preocupação, futilidade, enfim. E aí quando você vê, a sua cabeça já está cheia de coisas inúteis consumindo sua energia mental. Só que o problema é que essa energia não é infinita. Então quanto mais você gasta com porcaria, menos energia sobra para aquilo que realmente faz diferença. E é engraçado como é fácil desperdiçar essa energia, né? As pessoas mal acordam e já estão lá rolando o celular, se entupindo de informações inúteis, de tragédia e de coisa que não muda em nada na vida dela. E aí depois ela fica se perguntando por que ela vive cansada, sem foco, sem energia e sem motivação. Mas é lógico que ela vai se sentir assim. Ela tá deixando qualquer porcaria entrar na mente dela e fazer o que quiser lá dentro. Então, vigiar a sua mente é basicamente aprender a selecionar aquilo que você vai deixar entrar daquilo que você vai bloquear. É saber a hora de desligar as notificações, de parar de andar com quem só suga a sua energia, de filtrar quem realmente vale a sua atenção na internet e de tratar sua mente como um local sagrado e não como um depósito de lixo. E eu não estou falando para você se isolar do mundo, mas sim para ser extremamente criterioso com aquilo que você permite entrar na sua mente. Porque assim, não tem como impedir 100% que certas coisas ruins eventualmente entrem na sua mente. Isso é impossível. Mas dá para pelo menos escolher o tempo que elas vão permanecer ali dentro. E quando você começa a fazer isso de forma consciente, você percebe que a sua cabeça fica mais leve, você pensa melhor, você reage melhor, dorme melhor e, principalmente, você preserva a sua energia mental para usar com aquilo que realmente importa. E para você que ficou até aqui e quer se tornar uma pessoa mais forte, mais saudável e produtiva, mas se sente preso a hábitos negativos que estão atrasando sua vida, ou simplesmente você não consegue construir hábitos positivos para fazer a sua vida avançar de verdade, eu quero te convidar para assistir uma aula gratuita, onde eu revelo o fator número 1 que está te impedindo de mudar os seus hábitos e como usá-lo ao seu favor. Se você realmente quer mudar o quanto antes, essa é uma aula obrigatória para você. É só clicar no primeiro link da descrição para assistir. Um forte abraço e até a próxima.